Um encontro histórico entre líderes de duas nações acontece nesta noite. Donald Trump e Kim Jong-un têm uma reunião marcada em Singapura para as 10 horas desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. Para analisar esse encontro está conosco o professor de História e Relações Internacionais, Silvio Romero. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bife. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. A gente está vendo uma segunda-feira histórica, né? E agora vamos ver se... Na história a gente não avalia, né, se é positivo, né, não há esse maniqueísmo, se é bom, se é ruim, mas eu fico pensando se esse encontro der errado, pode não ter mais história. A gente pode parar e pensar assim. Afinal de contas, o arsenal nuclear americano, a gente sabe, né? Mas a gente tem curiosidade em saber se existe um arsenal nuclear, né, disponível na mão de Kim Jong-un, presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano vão chegar, então, a essa reunião em Singapura. E a grande pergunta é: dá para a gente antecipar alguma coisa, tendo em vista esses protagonistas? Pelo menos no Donald Trump a gente não vê surpresas no comportamento dele. Mas de Kim Jong-un, sim. Se a gente for pensar no mesmo líder norte-coreano há um ano atrás, me ajuda, professor. Delegações juntas nas Olimpíadas de Inverno, o encontro dos dois líderes do Sul e do Norte da Coreia, né? O encontro é amanhã, é bom a gente lembrar, né? Porque o horário de Brasília, assim, é 24 horas. A gente precisa fazer essa correção. Em, sei lá, um mês, 2, 3 meses, ou pelo menos no início do ano, o comportamento dele mudou completamente. O que a gente pode esperar? Bom, na verdade, só fazendo um pequeno reparo à tua fala, né? Apesar da gente não ter esse viés maniqueísta em relação à história, naturalmente as coisas nefastas que ocorreram no passado, sim, a gente precisa tratá-las como tal, né? E outras coisas positivas da mesma maneira. Não, né? sem dúvida. Que a gente quer que o mundo continue, a gente quer, né? Sem dúvida. Mas, enfim... Mas eu acho que essa questão, preliminarmente, ela é importante, Bives. Se, em relação ao Trump, o que a gente enxerga, né, é um pouco essa lógica do madman, né, do homem louco, né, que de alguma maneira não tem muita novidade, isso já era uma estratégia, né, política do Richard Nixon. Né? E vamos lembrar que na época do Nixon também os Estados Unidos esteve envolvido, né, em situações muito delicadas na Ásia também, né, a política externa americana no período Nixon foi uma política externa violenta, né, armamentista. Né? Então, mantidas algumas proporções, o Trump ele faz também esse estilo, né, do homem louco, assim, e tenta mais ou menos colocar no corner todos os seus assim, interlocutores, né, acreditando que de alguma maneira ele possa criar pontos de alavancagem nas suas negociações. Em algum momento talvez ele possa se enganar nesse tipo de avaliação e talvez, e aí a gente sempre tem uma reserva em relação aos líderes europeus, né? Talvez o desastre do G7 no final de semana passado seja aí o início, né, de um esgotamento desse estilo de fazer política. Em relação ao líder da Coreia do Norte, realmente a gente observa, né, uma transição, né, em termos de perfil, né, de ator diplomático, de ator negociador. Né? Se a gente começa lá, quando ele assume o poder, né, que, obviamente, a figura dele, né, é uma figura quase de caricatura, né, ele é perfeito, né, para fazer caricatura, para ser motivo de chacota. Né? E aí você brincava aquele negócio da Disneylândia e tal, não sei o quê. E aí, em algum momento, né, ele endurece o discurso, né, e aí ele recebe do Trump essa alcunha de Little Rocketman, né, o pequeno homem-foguete, o pequeno fogueteiro. Né, e ele insiste, né, durante alguns meses, né, em ultimar os seus testes balísticos. Tá? E aí os analistas de geopolítica dizem o seguinte, que de fato, né, ele estava, né, a Coreia do Norte, né, no seu establishment, né, industrial militar, estava ultimando os últimos testes, né, para consolidar essa tecnologia balística. Uma vez feito isso, ele começa a transitar para um perfil de diálogo.
E aí o que a gente vê ele fazer, né? Então, tu já citou a questão das Olimpíadas de Inverno, né, onde ele manda a irmã junto com a delegação. Depois, na cerimônia de encerramento, ele manda, né, o seu chefe de Estado-Maior para a cerimônia de encerramento. Né? Ele sai da Coreia, ele viaja para a China, né? Ele recebe uma visita do Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, né, trazendo para ele uma carta, né, um convite do Putin para ele visitar Moscou. Ele começa a conversar com a Coreia do Sul em termos de uma reaproximação, em termos de fazer um tratado de paz definitivo, né? E aí tem uma habilidade, né, que beira assim, o teatral. Né? Então, naquela reunião com o presidente Moon da Coreia do Sul, ele atravessa a ponte a pé, né, e vai em direção ao líder sul-coreano. Né? Aí eles posam de mão dada. Aí eles saem para caminhar num jardim lá arborizado. Né? Essa noite ele saiu para dar uma caminhada, né, lá em Singapura. Fez selfie na rua com algumas pessoas. Tá? Então, ele constrói um perfil, né, que faz com que a figura dele, né, não só adquira assim, uma seriedade maior, enquanto estadista, enquanto negociador, e esse, vamos dizer assim, low profile que ele faz, esse perfil mais discreto que ele faz, também se assemelha muito ao perfil discreto da diplomacia chinesa e da diplomacia russa, Sim. que, na verdade, são os grandes parceiros dele nesse momento. Mas a gente começa a ver uma mudança agora. Pelo menos ele está se tornando um homem mais sorridente, mais simpático. E esse caminhar por bosques, tudo me leva como uma representação. A gente sabe que as imagens têm uma força muito grande. De que ele parece que a impressão que eu tenho é de, opa, mudei né, tô fazendo terapia, mudei, agora não estou mais ranzinza, não estou mais com a cara fechada. E aí eu fico perguntando, o teatral, nesse teatral, por exemplo, além das armas nucleares, a gente pode imaginar um outro interesse da Coreia do Norte para essa mudança tão abrupta de comportamento do seu líder? O que mais pode entrar em discussão além do desarmamento? Eu acredito que a gente pode enxergar aí também, Bives, um movimento assim que é talvez geracional. Né? Ele é um rapaz jovem, né? Aí acho que tem 34 anos, 37, enfim, ele não está nos seus 40 anos ainda. Né? E ele, obviamente, ele tem uma outra visão de mundo, né? Que talvez o seu pai, o seu avô, né? tivessem uma visão mais tradicional, mais disciplinada, mais estoica. Né? E ele, obviamente, como jovem, ele tem uma visão da modernidade. E ele tem uma visão das possibilidades que a modernidade encerra para o desenvolvimento do seu país. Tá? E aí tem uma questão que eu acho que é fundamental a gente ponderar, que é o seguinte, né? Quando a gente olha para o mapa da Coreia do Norte, né, aparentemente ele é todo o norte, nordeste faz fronteira com a China, com exceção de uma pontinha lá que a gente tem que ampliar o mapa do Google Maps para se dar conta que ali ele tem uma fronteira com a Rússia, que vai dar em Vladivostok. Tá? Então, quando a gente olha para o mapa, né, da Ásia hoje, né, ou da Eurásia, numa perspectiva um pouco mais ampla, o que a gente enxerga? Bom, a gente enxerga a Rota das Sedas sendo reativada num projeto chinês que vai a Teherã e sobe até a Europa, e a gente vê um outro projeto russo, né, de rearticulação, né, comercial de toda a Transiberiana, com uma forte intenção de conectar as duas Coreias nessa composição férrea. Tá? Então, na verdade, além da questão das armas, e a questão das armas ela é muito funcional na estratégia diplomática da Coreia do Norte. Quer dizer, basicamente esse país sobreviveu por décadas. Né? Alguns vão dizer, mas isso sempre foi chantagem internacional. De qualquer maneira, um país pequeno e pobre, né, assim, limitado nos seus recursos, né, ele formulou uma estratégia de sucesso com o que ele tinha. Né? E hoje, né, a gente, está lá a fronteirinha deles. A gente vai fechar agora nessa fronteira da Coreia do Norte com a Rússia. Isso. E aí,
A gente observa, né, que a partir desse ponto, né, de vantagem negocial que ele tem, que são as armas nucleares, né, ele cresce como estadista, ele cresce como negociador, né, e daqui a pouco o Trump, então, está dizendo que ele é um cara ponderado, que ele é um cara atencioso, que ele é um cara doce, né? Também em função de uma outra jogada diplomática dele que eu achei espetacular, que foi o envio daquela carta, né? Que ele mandou o seu emissário a Washington, né? Levar uma carta convite, né, para o Trump, né, solicitando a reunião e tal, né, com a perspectiva de se chegar num acerto. Professor, bom, vamos agora, por enquanto a gente está caminhando pelo bosque, junto com o Trump e com o Kim, tá? E vendo o arco-íris no fim do bosque, tá? Mas, se o troço ficar diferente, lá Senhor dos Anéis a gente vê Mordor, né, com raios, vulcões e coisas do tipo, fogo. Dá para a gente imaginar o que, se a tensão não se apaziguar, não diminuir entre Trump e Kim, o que a gente pode imaginar daqui para frente? Depois de tantas sanções dos Estados Unidos, a geopolítica, a região, onde podemos incluir o Japão como um grande ator também ali, o que a gente pode esperar? Mais sanções, um clima mais tenso e a coisa pode ficar feia? Bom, eu acho que a gente deve esperar muitas coisas, né? Em primeiro lugar, esperar, assim, de forma realista, né, que essa reunião de amanhã ela não vai ser decisiva. Né? Por quê? Porque quando os americanos entram numa reunião dizendo que a gente está indo lá conversar para negociar a desnuclearização da Coreia do Norte, como se fosse um ponto único da pauta e um ponto simples da pauta, né? É óbvio que isso não vai acontecer e não vai ser negociado nessa reunião. Né? Entretanto, né, é um passo positivo, né? E acho que um desdobramento bastante provável, pelo que a gente tem visto até agora, é o seguinte, é que o Kim Jong-un ele não faça uma manifestação categórica sobre o resultado da reunião. Então, tipo, dizer alguma coisa no plano diplomático, que a conversa foi muito boa e nós conseguimos enxergar bons desenvolvimentos nas próximas etapas do processo. Né? E, ao mesmo tempo, o Trump sair de lá, eventualmente vociferando, dizendo que perdeu tempo, que não sei o que. O que faz com que, no cenário internacional, né, o Kim Jong-un alavanque ainda mais a sua posição de negociador, né, enquanto o Trump ou vai diminuindo a sua estatura, ou pelo menos se mantém nisso que tem sido visto até hoje e que muitas vezes não se tem maiores expectativas sobre a capacidade e a disposição dele para uma negociação mais complexa. Né? Quer dizer, não existe em diplomacia, né, essa situação de que tu põe uma questão única na mesa e se resolve com sim ou não. Né? Então, é impossível, né, que esse resultado imediato seja produzido. Né? Inclusive, porque como tu mencionou, né, existem grandes atores geopolíticos envolvidos nesse cenário, né? E aí a gente enxerga uma oposição de interesses, né, direta entre Rússia e China e o Japão do outro lado. O Japão certamente não tem interesse na unificação das Coreias. O Japão não tem interesse na integração das duas Coreias unificadas na economia euroasiática. Né? Até sob o risco, né, da Coreia do Sul, por exemplo, com todo o desenvolvimento tecnológico que ela já produziu, ela hoje tem uma economia muito mais competitiva que a do Japão. Então, o Japão certamente vai ser um crítico bastante veemente de qualquer possibilidade de acordo. Professor Silvio Romero, sempre é um prazer recebê-lo. E eu espero que a gente não tenha um apocalipse nuclear, de maneira alguma, e que a gente possa caminhar num bosque junto com Donald Trump e Kim Jong-un num mundo pacificado. É uma utopia, né? Mas a gente pelo menos espera viver mais gerações. Vamos torcer para isso. Vamos torcer para isso, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado, pela presença.